Olá, me chamo Lô Gabriel Herpes e venho apresentar sobre o trabalho da avaliação do padrão longitudinal de distribuição de fertilizantes por mecanismo dosador do tipo helicoidal. É um trabalho de PIBIC da Fundação Araucária da UniOeste. Eu sou do Centro de Ciências Agrárias do campo de Marechal Cândido Rondon. Os autores são Flávio Gurgas, o orientador, Henrique Eduardo Fei e eu, Lô Gabriel Herpes. Os fertilizantes, ele tem um papel fundamental na atualidade, em questão de alta produtividade. E para se alcançar essa alta produtividade, a distribuição de fertilizantes é muito importante. Existem vários tipos de distribuição. Um exemplo é por lanço e outro na aplicação direta ao sulco na hora da semeadura. Conforme experimentações realizadas por Bonotto, é possível verificar variações longitudinais de distribuição por mecanismos dosadores com rosca sem fim. Portanto, segundo Kish, os dosadores com rosca sem fim possuem essa variação longitudinal, tendo em vista que a liberação do fertilizante nesse sistema é feita por pulsos. E com essa liberação em pulsos, resulta na desuniformidade da dose ao longo da linha. Portanto, a verificação do perfil longitudinal de distribuição de fertilizantes é imprescindível. Esse trabalho teve como objetivo avaliar a distribuição longitudinal de fertilizantes de duas maneiras distintas, sendo o sensor de fluxo de fertilizantes, com o princípio de interrupção de feixe de luz, que foi a proposta por Fay e Gurgas, e a metodologia utilizada por Krug, que é constituída por um simulador que realiza a distribuição do fertilizante sobre as bandejas posicionadas ao longo de uma linha. O experimento foi realizado no Laboratório de Mecanização Agrícola da UniOeste, do campus de Marechal Cândido Rondon, (ULAM). Foi-se utilizado um arranjo fatorial de 2 para 2, com 6 e 4 repetições, composto por uma configuração de mecanismo dosador e helicoide, que era o dosador comum equipado com uma helicoide de 2 polegadas e 2 métodos de avaliação, composto por um sensor óptico e a avaliação da distribuição longitudinal em bandejas. Falando um pouco mais sobre os dois métodos, o método utilizado por Krug é realizado por um simulador composto por um reservatório de fertilizantes, um motor elétrico acoplado a um inversor de frequência que possibilita o ajuste de rotação dos mecanismos e a variação do fluxo. Também possui um ajuste de velocidade elétrico que foi simulado em 6 km por hora. E o sensor ele é composto por 4 LEDs, 2 emissores e 2 receptores que capturam a passagem de adubo através de sinais infravermelhos. Ele foi instalado logo após a saída do mecanismo dosador e a coleta de sinais elétricos realizou-se com um data logger da marca Novus, modelo Field Logger, acoplado ao sensor e sua entrada analógica de sinais. Ainda o data logger fornece a tensão de alimentação ao sensor. E de acordo com a metodologia utilizada por Krug, foram posicionados 70 coletores ao longo de uma linha, que era percorrida com o simulador. Cada coletor ele possui uma dimensão de 15 cm de comprimento, 30 cm de largura, 12 cm de altura, sendo a dimensão de 15 cm utilizada no sentido longitudinal. Durante os ensaios, então, a quantidade de fertilizante depositada em cada coletor foi pesada. Após cada quantia de fertilizante depositada nos coletores foi-se pesada e transformada para quilo por hectare, calculando na sequência a dose média e também o coeficiente de variação da distribuição, além de confeccionar os gráficos considerando a dose e a distância percorrida. Os valores de voltagem registrados durante o ensaio pelo data logger foram padronizados, descontando-se o valor da voltagem de cada registro antes do início de cada ensaio, quando não havia o fluxo de fertilizante. Era quando o sensor estava em repouso, vamos dizer. Posteriormente, então, cada diferença da voltagem registrada com o sensor em repouso e com o fluxo de fertilizantes foi se transformada em quilos por hectare, a partir da equação de calibração do sensor realizada antes do início dos ensaios. Falando um pouco mais sobre os resultados, então, na tabela 1 são apresentados os valores médios das análises estatísticas em cada método de avaliação e cada frequência utilizada. Os resultados mostram que quanto menor a dosagem em quilos por hectare, maior será o CV. Isto pode se explicar então por pulsos mais curtos, facilitando a coleta de todos os dados pelo sensor. Ainda é possível afirmar que os valores encontrados para cada metodologia utilizada são diferentes estatisticamente, o que era esperado para a dosagem, mas não esperado para o CV. No entanto, como o CV é uma dependente da amplitude da dose, é importante observar-se de forma gráfica o comportamento da leitura do sensor em relação aos dados obtidos na pista.
Então, nos gráficos 1 e 2, podemos analisar a variância e a frequência de pulsos no sensor e na pista de ensaio. Diante dos gráficos, podemos observar que o sensor então realiza uma leitura semelhante com a pista de ensaio, gerando apenas erros nas quantias de dose distribuídas. Experimentações realizadas por Kish em 2010 confirmam que a distribuição no mecanismo de rosca sem fim se dá em pulsos durante sua distribuição longitudinal, e com isso podemos observar que o sensor realiza uma leitura de forma semelhante à pista de ensaio. Sendo assim, os resultados encontrados se coincidem. Conclui-se então que as metodologias empregadas permitem identificar uma relação contínua de distribuição no mecanismo dosador helicoidal, e os resultados de dose e coeficiente de variação foram diferentes do ponto de vista estatístico. Então, podemos compreender que pelos gráficos apresentados que o sensor pode ser um bom substituto da metodologia utilizada por Krug, pois apresenta um bom comportamento de pulsos durante as repetições, apresentando um CV inferior à pista de ensaio. Eu quero agradecer ao UniWest pela oportunidade de participar do programa de iniciação científica e ao meu orientador pelo todo auxílio. Muito obrigado.